O Golfo Pérsico, a Operação Epic Fury. Em algum ponto diante da costa iraniana, um navio de guerra do tipo trimarã corta a água a mais de 74 km por hora. No convés de voo, um propulsor de foguete acende. Uma pequena aeronave de asa delta é lançada para o céu. Tem cerca de 2,4 metros de envergadura, 3 metros de comprimento e leva uma ogiva mais barata do que uma carrinha comum. Logo depois vem a segunda, depois a terceira. Em poucos minutos, um enxame inteiro está no ar, avançando diretamente contra a rede de defesa aérea do Irão. Aquele instante marcou a primeira vez em que a Marinha dos Estados Unidos colocou em combate real um drone de ataque barato, descartável e lançado a partir de um navio. E o detalhe mais estranho é que ele saiu do convés de uma embarcação que a própria Marinha americana tentou abandonar. O Littoral Combat Ship, o LCS, um programa que durante anos foi tratado pela imprensa como um símbolo de desperdício no Pentágono. A variante Freedom tinha sido construída em torno de um sistema de propulsão que juntava 2 motores a diesel e 2 turbinas a gás, por meio de uma única caixa de engrenagens combinada. A carga de torque era maior do que os dentes das engrenagens conseguiam suportar. Em operação, as peças literalmente se desgastavam até virar pó metálico. O USS Milwaukee, LCS-5, perdeu propulsão na sua primeira viagem, pouco depois de ser entregue. O USS Detroit, LCS-7, ficou sem movimento no mar e precisou ser rebocado de volta ao porto. O almirante Mike Gilday, chefe de operações navais, chegou a classificar o problema da engrenagem combinada como um dos desafios de engenharia mais difíceis que tinha visto em qualquer classe de navio desde que entrou na Marinha. A variante Independence sofria de outro mal. Era um trimarã inteiro de alumínio, com 3 cascos ligados por uma ampla estrutura superior. O alumínio reduz peso, e menos peso significa mais velocidade. Mas o alumínio também sofre fadiga quando enfrenta o esforço cíclico e constante das ondas. Rachaduras estruturais começaram a avançar por pontos de alta carga. Era um navio de guerra cuja própria pele parecia se rasgar aos poucos. Algumas dessas embarcações foram retiradas de serviço antes de atingir metade da vida útil prevista. Navios que nem envelheceram o bastante para cumprir plenamente a missão para a qual tinham sido imaginados. E ainda assim, nas primeiras horas da maior campanha naval desde a Guerra do Iraque, enquanto os superporta-aviões de 13 bilhões de dólares permaneciam em águas profundas e os contratorpedeiros Aegis sustentavam o perímetro exterior, era justamente esse navio problemático que entrava dentro da zona mais perigosa. O navio quebrado executava uma missão que nenhuma outra plataforma da frota podia cumprir da mesma forma. A pergunta era inevitável. Por que o CENTCOM entregaria uma função de guerra a uma plataforma conhecida por cascos rachados e caixas de engrenagens autodestrutivas? A resposta não estava apenas dentro do navio, estava no mapa. Para entender essa decisão, é preciso olhar para a geometria da armadilha construída pelo Irão. O Estreito de Hormuz tem cerca de 39 quilômetros no ponto mais estreito, mas as rotas úteis de navegação ficam comprimidas em aproximadamente 7,4 quilômetros, divididas em 2 faixas, uma para cada sentido. Por esse corredor, passa diariamente uma parte enorme do petróleo bruto transportado no mundo. E ao redor dele, o Irão montou algo que não é apenas uma posição defensiva. É uma zona de morte em 3 dimensões. Abaixo da superfície estão milhares de minas navais, minas de contacto, minas de influência instaladas no fundo e minas EM-52, impulsionadas por foguete, que ficam no leito do mar e disparam para cima quando detectam um alvo. Atrás desse campo minado, submarinos da classe Gadir, mais de 20 cascos, permanecem escondidos na confusão acústica das águas rasas, carregando torpedos e mais minas. Na superfície, mais de 1.500 lanchas rápidas e pequenas embarcações armadas da Guarda Revolucionária aparecem como uma massa difícil de controlar. São cascos pequenos de fibra de vidro, capazes de superar 90 km por hora, muitos deles levando mísseis contra navios Nasser 1. Eles não combatem como uma formação naval clássica. Eles cercam, pressionam, saturam. A doutrina é criar volume suficiente para sobrecarregar a capacidade de cálculo de qualquer sistema defensivo. No ar, enxames de drones enchem os radares com centenas de sinais lentos e confusos, consumindo ciclos de processamento dos sistemas interceptadores.
E por trás desse ruído eletrônico, mísseis balísticos da Guarda Revolucionária descem a Mach 3, com a carga realmente perigosa escondida atrás de alvos baratos e descartáveis. Não se trata de agressão improvisada, é uma arquitetura de negação de acesso desenhada para explorar uma limitação física muito simples. Em curta distância, o tempo que o sistema de combate Aegis precisa para detectar, classificar, autorizar e disparar pode ser maior do que o tempo de voo da arma que tenta atingir o navio. Essa limitação impede a entrada dos super porta-aviões. Uma embarcação de mais de 100 mil toneladas, com 5 mil marinheiros e custo operacional diário de cerca de 15 milhões de dólares, não é empurrada para dentro de uma banheira onde o inimigo teve décadas para preparar cada quilômetro quadrado. Os porta-aviões ficam fora, em águas profundas, controlando os pontos de estrangulamento à distância. Mas a distância cria outro problema. O CENTCOM precisava resolver duas questões ao mesmo tempo, e as duas exigiam uma plataforma dentro da zona de risco. A primeira era ofensiva. Para quebrar a rede de defesa aérea iraniana, era preciso colocar um nó avançado perto da costa, uma plataforma capaz de lançar drones baratos contra a malha de radares, saturar a grade de interceptação e abrir corredores para os Tomahawk lançados pelos contratorpedeiros mais atrás. Essa plataforma precisava de 4 características. Uma assinatura pequena no radar e no infravermelho, para não atrair mísseis balísticos. Velocidade acima de 74 km por hora, para dificultar a solução de tiro inimiga. Um convés grande e estável o suficiente para lançar drones. E deslocamento pequeno o bastante para operar em águas costeiras rasas, onde navios de maior calado não conseguem entrar com segurança. A segunda questão era defensiva. O estreito estava semeado com minas iranianas. Antes que um petroleiro pudesse cruzar a área com segurança, alguém teria de encontrar e destruir essas minas sem colocar marinheiros dentro do campo minado. Os navios caça-minas da classe Avenger, que antes cumpriam esse papel no Golfo, já tinham sido retirados de serviço. As últimas unidades destacadas no Bahrein também saíram da região. O substituto precisava carregar sistemas não tripulados de caça-minas, robôs capazes de entrar onde humanos não deveriam entrar. Quando se colocavam todas as variáveis na mesa, a resposta ficava mais clara. Um super porta-aviões era grande demais, caro demais e colocava gente demais em risco. Um contratorpedeiro não foi desenhado para contramedidas de minas, e cada célula de lançamento vertical era valiosa demais para ser exposta dentro da zona de morte. Um cruzador enfrentava o mesmo problema. Um submarino não podia lançar drones de ataque a partir de uma posição submersa. Só uma classe resolvia as duas equações ao mesmo tempo, a mesma classe que a Marinha tinha tentado descartar. Antes de observar o que esse navio fez em combate, é preciso entender por que ele sobreviveu tempo suficiente para lutar. A resposta estava escondida nos próprios defeitos que deveriam ter encerrado a história do Hélice. A começar pela classe Independence, o trimarã que rachava. 3 cascos estreitos ligados por uma ampla estrutura de alumínio. As fissuras eram reais, fruto da fadiga metálica nos pontos de grande esforço. A Marinha gastou anos e muito dinheiro tentando corrigir esse problema. Mas a mesma geometria que causava dificuldade também produzia uma vantagem rara. 3 cascos afastados aumentam de forma significativa a altura metacêntrica, a distância entre o centro de gravidade e o centro de empuxo. Na arquitetura naval, esse valor influencia o quanto o navio rola com o mar. É a diferença entre ficar em pé dentro de uma canoa estreita e ficar em pé sobre um catamarã. Quanto mais aberta a base, mais difícil é tombar. Uma altura metacêntrica maior faz o navio resistir ao balanço lateral. Ele permanece mais plano. Para um navio de guerra tradicional disparando canhões ou lançando mísseis, isso pode não ser decisivo. Mas para uma plataforma que precisa lançar drones a partir do convés no meio de ondulações oceânicas, isso muda tudo. O convés do trimarã funciona como uma mesa relativamente estável em um mar em movimento. Depois vinha o outro fracasso. O Hélice tinha sido pensado em torno de módulos de missão substituíveis, para guerra contra submarinos, guerra de superfície e contramedidas de minas. A ideia era trocar esses módulos no porto conforme a missão. O conceito falhou. Os módulos atrasaram, custaram mais do que o previsto e entregaram menos desempenho. A Marinha abandonou a visão de um navio plug and play. Mas quando os módulos problemáticos foram retirados, sobrou algo inesperadamente valioso: um enorme convés de voo vazio.
Na classe Independence, eram mais de 1.000 metros quadrados de superfície livre, aproximadamente o espaço ocupado por 3 campos de tênis. Esse convés aberto não foi planejado como a grande vantagem do navio. Ele foi deixado para trás pelo fracasso. E às vezes, o fracasso deixa exatamente aquilo que a próxima missão precisa. Em vez de tentar transformar o Ulysses em um navio perfeito, a Marinha passou a tratá-lo como um nó modular. Um lançador de drones assistido por foguete podia ser instalado no convés sem grandes alterações estruturais. O navio não precisava ser bom em tudo. Precisava flutuar, mover-se depressa e oferecer espaço para o sistema que a missão exigisse. O trimarã dos módulos fracassados tornou-se uma das plataformas de lançamento mais flexíveis da frota. Um convés estável, mais de 1.000 metros quadrados de área livre e velocidade acima de 74 km por hora. A pergunta seguinte era simples: o que colocar nesse convés para mudar a guerra? Em uma fase de testes no Golfo Arábico, o USS Santa Bárbara, LCS-32, operava na região. Do seu convés de voo, um propulsor de foguete acendeu. Uma pequena aeronave de asa delta subiu para o céu. Tinha cerca de 3 metros de comprimento e 2,4 metros de envergadura. Era o primeiro lançamento embarcado do LUCAS, o Low Cost Unmanned Combat Attack System, um sistema de ataque não tripulado de baixo custo. Pela primeira vez, a Marinha Americana disparava de um navio em alto mar um drone de ataque de uso único. Pouco tempo depois, essa arma seria usada em guerra. O LUCAS é um paradoxo de engenharia. A estrutura dele foi desenvolvida a partir do Shahed-136 iraniano, um dos drones de ataque de uso único mais eficazes da guerra moderna. Engenheiros americanos da Spectre Works, no Arizona, estudaram o que fazia o Shahed funcionar. A aerodinâmica de asa delta, a fabricação barata, o alcance operacional. Mantiveram a física que dava resultado e reconstruíram o resto. Depois, fizeram a arma voltar contra o país que tinha criado o conceito original. Mas o que separa o LUCAS de uma simples cópia não é a aparência. São 3 melhorias de engenharia que transformaram uma arma rudimentar em um sistema de precisão. A primeira está na propulsão. O Shahed original usa um motor simples de 4 cilindros, com uma assinatura acústica fácil de reconhecer sobre a água. É uma arma que pode ser ouvida antes de chegar. A Spectre Works substituiu esse conjunto por um motor de A215 de 2 tempos, com 215 cm3, cerca de 20 cavalos de potência e injeção eletrônica de combustível. O de A215 opera com muito menos ruído. O LUCAS não chega em silêncio, mas chega silencioso o bastante para que o radar, e não o som, seja o principal alerta. A segunda melhoria está na orientação. O Shahed original segue coordenadas de GPS programadas antes do lançamento. Dispara e segue. O LUCAS não opera assim. Ele mantém uma ligação contínua por meio da constelação Starlink, em órbita baixa. Essa ligação resolve o problema do horizonte radar, a barreira física criada pela curvatura da Terra quando o alvo está além da linha divisada. Com a Starlink, um centro de comando pode redirecionar o LUCAS contra alvos móveis além do horizonte. O ser humano continua no circuito. O disparo exige decisão humana. A precisão depende do satélite. A terceira capacidade é algo que nenhum Shahed demonstrou da mesma forma: coordenação autônoma. O LUCAS carrega algoritmos de enxame que permitem aos drones de uma formação trocar informações entre si, compartilhar trajetórias, distribuir alvos e coordenar vetores de aproximação. Um LUCAS isolado é um incômodo. 20 LUCAS chegando por direções diferentes viram uma crise computacional para qualquer sistema de defesa aérea. A economia também pesava. Cada LUCAS custava cerca de $35 mil. Um interceptador SM-6, usado para derrubá-lo, custa perto de $5 milhões. O Irão passou décadas construindo uma armadilha de custo, obrigando o inimigo a gastar munições caríssimas contra ameaças baratas e numerosas. O LUCAS inverteu essa lógica. Em vez de a Marinha Americana queimar interceptadores de milhões contra enxames baratos, passou a lançar drones de $35 mil para obrigar o outro lado a gastar recursos caros, munição limitada e tempo de processamento. Quando a Epic Fury começou, os LUCAS partiram dos convéses dos LCS e atingiram nós de comando e controlo da Guarda Revolucionária.
Alvos de radar de alerta antecipado foram atacados. Locais de lançamento de mísseis e drones também foram atingidos. Instalações militares aéreas entraram na lista de alvos. O almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, classificou o Lucas como indispensável. Não apenas útil, não apenas conveniente, indispensável. Os drones de $35 mil abriram o caminho. Atrás deles, contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke abriram suas células de lançamento vertical. Mísseis Tomahawk de cerca de $2 milhões cada, com guiagem precisa e ogivas pesadas, passaram pelos corredores que os Lucas tinham acabado de criar. O drone descartável não precisa destruir o alvo endurecido. Ele precisa cegar a defesa aérea que protege esse alvo. O Tomahawk, então, termina o trabalho. Pela primeira vez, a Marinha dos Estados Unidos sincronizava drones de ataque descartáveis e mísseis de cruzeiro estratégicos em uma única cadeia de ataque em combate real. Enquanto os Lucas rasgavam corredores na defesa aérea iraniana, uma segunda missão avançava nas águas do estreito. O USS Canberra, LCS-30, havia chegado à base naval americana no Bahrein algum tempo antes da operação, tornando-se o primeiro LCS da classe Independence a deslocar-se com um pacote completo de contramedidas de minas. O USS Tulsa, LCS-16, e o USS Santa Bárbara vieram em seguida. Eram 3 plataformas LCS, cada uma carregando um conjunto de sistemas não tripulados projetados para encontrar e destruir minas sem colocar nenhum marinheiro dentro do campo minado. O pacote de contramedidas de minas opera com um princípio simples, mas que exigiu décadas de engenharia para se tornar viável. O navio fica fora da zona mais perigosa, os robôs entram. O Common Unmanned Surface Vehicle, conhecido como CUSV, é uma embarcação controlada remotamente que reboca o sonar de caça a minas AN/AQS-20 por áreas suspeitas. O sonar desenha o fundo do mar e identifica objetos por forma, densidade e assinatura magnética. O operador humano permanece a bordo do LCS, a quilômetros de distância, observando o fluxo de dados. Do convés de voo, helicópteros MH-60S Seahawk transportam outros 2 sistemas. O ANAES, um Airborne Laser Mine Detection System, conhecido como ALMDS, varre a coluna d'água com um laser azul esverdeado, detectando minas flutuantes ou próximas da superfície, que o sonar rebocado pode não alcançar a partir de baixo. Quando uma mina é localizada, o ANASQ-235 Airborne Mine Neutralization System lança um veículo subaquático não tripulado descartável, um pequeno robô que nada até a mina e a destrói. 3 camadas de detecção, 3 sistemas não tripulados, nenhum marinheiro na água. Os caça-minas da classe Avenger, que antes faziam esse trabalho, exigiam que suas tripulações operassem diretamente dentro do campo minado. O LCS eliminou essa variável. A primeira utilização em combate dessa arquitetura não tripulada de contramedidas de minas ocorreu nas águas do Golfo Pérsico, durante a Epic Fury. 2 missões, a mesma classe de navio, o mesmo mapa. Uma abria buracos na defesa aérea iraniana, a outra limpava minas do estreito. Nenhuma das duas era possível da mesma forma pouco tempo antes. Na frente ofensiva, plataformas LCS atravessavam o Golfo a mais de 74 km por hora, mudando de posição constantemente e impedindo que baterias costeiras iranianas obtivessem uma solução de tiro estável. A partir desses convéses em movimento, enxames de Lucas eram lançados contra o espaço aéreo iraniano. Dezenas de drones de $35 mil enchiam os radares da defesa aérea da Guarda Revolucionária. Cada interceptador disparado contra um Lucas era um interceptador a menos quando a ameaça principal chegasse. Enquanto a rede iraniana ficava saturada, consumindo munição finita contra alvos descartáveis, os contratorpedeiros atrás dos LCS abriam suas células de lançamento vertical. A massa barata arrombava a porta, os Tomahawk passavam pela abertura. Na frente defensiva, outros LCS lançavam veículos de superfície não tripulados e sistemas transportados por helicópteros nas águas minadas do estreito. O sonar mapeava o fundo. O laser varria a coluna d'água. Robôs subaquáticos destruíam o que encontravam. O corredor Tuirão tinha semeado com minas de baixo custo começava a ser limpo por máquinas. Sem tripulação na água, sem caça-minas entrando no centro da ameaça. Os resultados apareceram na superfície do Golfo Pérsico.
A Íris de Amaran, uma fragata da classe Malde e uma das unidades de superfície mais capazes do Irão, foi atingida e afundou na base naval de Konarak. O CENTCOM divulgou imagens de satélite mostrando o casco parcialmente submerso no cais. A Iris Bayandor e a Iris Nagd, ambas corvetas, tiveram destino semelhante na mesma base. 3 navios de guerra foram destruídos sem sequer deixar o porto em Bandar Abbas. A Iris Shahid Bagheri, um navio cargueiro comercial convertido pela Guarda Revolucionária em uma espécie de porta-drones improvisado, com convés de voo inclinado, foi destruída estruturalmente no seu berço. A Iris Makran, casco 441. Um antigo petroleiro convertido em base avançada móvel sofreu danos severos enquanto estava fundeada. E é aqui que o detalhe muda a leitura da operação. O Irão tinha passado anos transformando um cargueiro em um porta-drones de bolso, soldando um convés inclinado sobre o casco de um navio mercante. Essa era a resposta iraniana para a guerra de drones no mar. Mas ela nunca chegou a navegar em combate. Foi quebrada no próprio cais onde nasceu. Do outro lado, os drones que ajudaram a destruí-la tinham sido lançados por um navio de cerca de 3.000 toneladas, com pele de alumínio rachada e uma reputação de desperdício. O Irão construiu do zero um porta-drones improvisado e o perdeu. A Marinha Americana pegou um navio que muitos queriam mandar para o desmanche e o transformou em um porta-drones funcional. Isso não é apenas ironia, é engenharia aplicada à posição certa. Ao longo da Epic Fury, mais de 100 embarcações navais iranianas foram destruídas. A frota de superfície, que deveria saturar e pressionar a Marinha Americana nas águas rasas do Golfo, deixou de existir como força de combate coerente. A pergunta inicial, então, volta com outra resposta. Por que o pior navio? Por que o hélice esse? Porque a equação não pedia o melhor navio, pedia o navio correto. Ele era pequeno bastante para entrar na zona fechada, rápido bastante para sobreviver dentro dela. Tinha um convés largo e estável o suficiente para lançar drones. Era barato bastante para que a perda de uma unidade não comprometesse a frota inteira. Quando essas 4 variáveis eram testadas contra todos os cascos disponíveis, só uma resposta voltava. E essa resposta fez mais do que a equação exigia. Lançou o primeiro ataque de drone de combate a partir de um navio de guerra. Colocou em operação a primeira arquitetura não tripulada de contramedidas de minas em um campo minado real. Atuou dentro de uma zona de morte onde os super porta-aviões não podiam entrar. Sobreviveu porque velocidade acima de 74 km/h e deslocamento de 3.000 toneladas não produzem a mesma assinatura que atrai mísseis balísticos contra um alvo gigante. Os engenheiros não transformaram o hélice em um navio perfeito. Não apagaram todas as rachaduras. Não salvaram a promessa original dos módulos. Eles refizeram a conta. E nessa conta, os fracassos viraram características úteis. O convés vazio deixado pelo conceito modular fracassado tornou-se uma plataforma de lançamento de drones. O casco trimaran que rachava sob o esforço do oceano ofereceu a estabilidade necessária para lançamentos assistidos por foguete. O custo relativamente baixo, antes tratado como sinal de desperdício, virou o risco aceitável que permitiu ao CENTCOM empurrar o hélice para dentro das defesas iranianas. O hélice demonstrou um princípio que deve marcar a próxima geração da guerra naval. Não é necessário que uma única plataforma faça tudo. É preciso ter várias plataformas, cada uma executando uma função específica, conectadas por uma rede que multiplica o efeito de todas. A letalidade distribuída deixou de ser apenas um conceito em apresentação militar. Foi testada em combate por um navio que, por muito tempo, parecia condenado a nunca cumprir esse papel. O futuro não pertence necessariamente às máquinas perfeitas. Pertence às máquinas imperfeitas colocadas no lugar certo, executando a função certa, operadas por tripulações que entendem que engenharia nem sempre exige elegância, exige cálculo. O hélice nunca foi um grande navio no sentido clássico, mas naquela operação, dentro daquela geometria, ele foi a variável correta e a equação funcionou.